Bom dia, igreja. A paz seja com todos. Vamos, nesse momento, nos colocar de pé, para entoarmos um hino ao nosso Senhor. Quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso A igreja pode se assentar.
Bom dia, graça e paz a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a todos. Vamos iniciar nossa escola dominical, abrindo nossas Bíblias, acompanhando a leitura do Salmo de número 36. Salmo de número 36. Diz assim a palavra de Deus: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, te agradecemos por mais uma manhã abençoada que Tu nos permite, ó Pai, vir até a Tua casa para estudar e aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa estar, ó Pai, abrindo nossos corações para aprendermos e depois praticarmos a Tua palavra. Que todos que estão assistindo em casa também sejam abençoados, que todos possam absorver de Ti conhecimento. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, entoando o hino de número 198, do Inário Novo Cântico. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva por meio de olhar. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para nos apresentar.
salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia. Eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia. Convertei-vos ao Salvador. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia. Segue os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia. Proclamai a grande redenção. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. A igreja pode se assentar. Esse trimestre estamos estudando. O tema foi assim que tudo começou. A mensagem urgente de Gênesis. Já vimos 3 lições que falavam sobre a criação, a criação 2, o Big Flat. Vimos a aliança de Deus na semana passada com o presbítero Plínio. Aliança com Abrão. E a lição de hoje trata de um tema também que faz parte da cosmovisão do cristão. A cosmovisão abrange tudo que o cristão crê como base. Como que nós vemos, como o mundo foi criado, como que o Criador criou tudo a partir do nada, a partir da sua palavra. Depois, como ele criou o homem, a criação do homem, a obra-prima da criação. E hoje estaremos estudando o tema queda e redenção. Queda e redenção. Muitos aqui devem conhecer o ator Flávio Migliaccio. Quem conhece, levanta a mão, quem já ouviu falar. Quem conhecia ele antes de ler a lição da semana? Porque a lição cita o exemplo dele. Fazia várias séries, né? Novelas na Rede Globo. E depois, lá com os 70 anos de idade, ele resolveu tirar a própria vida. E deixou um bilhete. No bilhete ele dizia: a humanidade não deu certo. Isto porque ele não conhecia a obra da redenção.
Tinha tudo para dar errado mesmo, a humanidade. Vamos recapitular um pouco. Quando Adão, nossos primeiros pais, e Eva pecaram, eles se separaram da comunhão perfeita que tinham com Deus. Nós herdamos dos nossos pais o pecado que eles praticaram, o erro deles. Só que Deus é tão perfeito e tão amoroso que Ele sempre teve um plano, mesmo antes de criar o homem. O microfone móvel está por aí? Eu gostaria que alguém estivesse mais perto, pegasse já para começar a participar. Eu queria que alguém desse a sua opinião sobre quando o homem pecou. Menos o pastor, vem começar com alguém aí do meio. Quando o homem pecou, Deus sabia que ele pecaria? Quem quiser pode pegar e responder. E não existe resposta errada. Toda resposta é válida. Sim, Deus sabia. Pode Já continuar, sabia. pode continuar com o microfone. Deus sabia, lógico, porque Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Mas e se Adão, aqui na condicional, se Adão quando sua mulher ofereceu para ele do fruto proibido, após já ter desobedecido, tivesse corrigido ela e não tivesse comido também. Já pensaram nessa possibilidade? Já, com certeza. De ficar só a Eva, né? Eu acredito que, de tudo que eu já aprendi, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tudo está escrito conforme o que Deus já deixou, né? Antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha escrito todos os meus passos. Eu acredito que Adão poderia sim ter feito isso, deveria ter feito isso, né? Mas não fez. E eu acho que tudo isso também era plano de Deus. Se eu estiver errada, esse é o momento de eu aprender o certo. Tá, agora todo mundo já sabe que Deus sabia, porque Ele é onisciente, que nossos primeiros pais iam desobedecer. Agora, vamos supor que nem Eva tivesse aceitado a sugestão de Satanás. Vamos supor que nossos primeiros pais não tivessem pecado. Porque muita gente pode perguntar, questionar, mas e se eles não tivessem errado? Se eles não tivessem errado, Deus estaria continuamente com eles, a humanidade estaria evoluindo como ela evoluiu hoje, só que não haveria o pecado, não haveria o mal, né? Eu acredito que seria o céu, que Deus já tinha preparado para nós, mas por conta do pecado a gente desviou, né, o caminho, como sempre a gente faz em toda a nossa vida. E continua fazendo até hoje, Deus mostra o caminho e a gente vai por outro, né? Eu acredito que continuaria dali, Eva e Adão teriam filhos, e mais filhos, e mais filhos, e a vida seria maravilhosa. É uma pena que isso não aconteceu. Deus, como soberano que é, quando Ele criou os anjos, muito antes do homem, Ele já tinha a experiência, já tinha passado pela experiência da queda dos anjos. Lúcifer já tinha levado 1/3 dos anjos com ele na queda.
Deus já conhecia o que era a rebelião, até dos seres mais perfeitos que ele tinha feito, que eram os anjos. Agora, refletindo sobre a pergunta, se o homem não, os nossos primeiros pais não tivessem pecado, quem garante que o primeiro filho deles não teria pecado depois? E se ninguém tivesse pecado lá no início, a grande pergunta é: como conheceríamos o amor de Deus por nós? Se o homem nunca tivesse errado, nunca tivesse pecado, não precisaria da misericórdia de Deus, da graça de Deus, não experimentaria o amor infindável de Deus, porque ele ia se achar autossuficiente, como os anjos se achavam. Não precisaríamos que Deus renovasse, não saberíamos que Ele renova suas misericórdias dia após dia. Não precisaríamos disso, éramos autossuficientes. Talvez fosse até pior. Então, pessoas como um ator famoso disse que a humanidade não deu certo, não deu certo porque não refletiu sobre Deus sendo amor. Eram apenas Deus, Adão e Eva no jardim, sem qualquer distúrbio, transgressão ou vergonha. A paz reinava nos corações e no paraíso criado. A Bíblia diz lá em Gênesis 2, a serpente era o animal mais sagaz de todos. E ao homem foi atribuído o dever de cuidar do jardim. Adão deveria estar atento e expulsar a serpente daquele ambiente sagrado, mas ele não fez. Sabemos disso. A serpente se aproximou de Eva, Gênesis 3, a parte mais frágil do casal, para introduzir um pensamento inovador, cativante, que despertaria a curiosidade da mulher. A única lei que havia era: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Só essa que era a lei. Todos aqui que são pais e já tiveram filhos, já passaram pela experiência. Que se falar assim, ó, para o filho, não faz isso, não vai ali, é aí que ele vai. Na história da igreja, foi muito discutido, desde os pais da igreja, se o homem pecou, por que Deus permitiu? A corrente, uma grande corrente, chamada de arminiana, porque começou com Armínio, ensina que Deus sabia que o homem ia pecar. Mas que ele não estava no controle do pecado do homem. Agora, para a gente refletir se Deus já tinha esse plano do homem pecar na mente dele, é só a gente pensar. Você tem um filho pequenininho que começa a andar, e você vai com ele perto de uma praia lá em cima, no precipício, onde você vê a praia lá embaixo. E tem um lugar assim que você chega, você vê a praia lá embaixo, uns 50 metros de queda. Aí, ele quer se aproximar daquele lugar para ver mais de perto, pela curiosidade normal do ser humano.
Você como pai, sabendo do perigo que há naquela beira de penhasco, você deixaria seu filho ir lá sozinho? Porque você já sabe que se ele for, ele pode cair. Ou quase certo que vai cair. Agora, se você permitir que ele vá e ele cair, se você permitir que ele vá e ele cair, o que você vai ficar pensando depois? Vamos supor que se você diz para o seu filho, ó, vai até lá, chega perto, mas não tão perto. Não tão perto assim, para que você não caia. Mas você, como pai, sabe que ele pode dar mais um passo e cair. Mas você permitiu que seu filho fosse. Vamos supor que você permitisse que seu filho fosse. E ele caísse. Não é como se você tivesse... Qual é a sua responsabilidade nisso? Qual seria? Tem a responsabilidade do filho. Ele foi mais curioso, quis, acabou caindo. Quem quiser comentar alguma coisa sobre o que eu estou falando, pode comentar. Seu Nilma, no Éden, eles tinham livre-arbítrio, não tinham? Tinham, né? Então, Tinham. o meu filho não tem, nem eu. E mesmo se tivesse, eu não daria para o meu filho. Porque eu sei que se ele cair nesse precipício, ele vai morrer. Então, eu não daria essa liberdade, vou falar assim, para ele ir lá. No Éden, eles tinham a escolha. Poderiam escolher entre fazer o errado ou fazer o certo. O livre-arbítrio, que hoje não existe mais. Então, eu acredito que essa seria a resposta. Hoje eu não deixo meu filho fazer isso, porque ele não tem esse livre-arbítrio meu. Né? Vamos supor, eu me colocando no lugar dessa pessoa que daria o livre acesso para ele fazer isso. E no Jardim do Éden eles tinham essa oportunidade de fazer o certo ou o errado. Mesmo eu entendendo que todas as coisas já estão escritas, que Deus tem um plano para a humanidade. E mesmo o fato de que o Senhor falou sobre exatamente Deus permitiu tudo isso, essa palavra permitiu é uma palavra muito difícil de entender. Porque o que é permissão, né? Até que ponto existe essa permissão ou não da parte de Deus? Então, isso é uma coisa assim que eu acho que seria melhor o senhor explicar para a gente entender, até para mim também. Por exemplo, quando Deus fala que se arrependeu, né? Quando a gente usa esse termo, Deus permitiu que o Talibã tomasse conta de lá. Deus permitiu? Deus não tem já os planos dele? Os planos deles não podem ser frustrados? Será que tudo isso não era já para acontecer? Né? Então, nesse ponto da liberdade do meu filho é isso. Lá eles tinham essa capacidade, essa liberdade, né? Esse direito livre de escolher. Hoje nós não temos e eu não deixaria meu filho ir lá porque ele não tem essa liberdade. Eu tomo conta dele. Pastor, o que o senhor tem a completar sobre isso que a gente está refletindo? Se Deus sabia, porque Ele é onisciente, que o homem pecaria mesmo tendo livre-arbítrio, né? Por que Ele permitiu? Bem, solicitar isso como pergunta a ser feita, extremamente desafiador, né? A pergunta feita aí. Sinceramente, eu não teria a sua ousadia de fazer essas perguntas aí. Mas como o irmão está
Está fazendo, né? Vamos ao desafio, vamos ao enfrentamento. Bem, na condição de teólogo, o que a gente aprende em relação a algumas situações da Bíblia é que nem toda pergunta terá uma resposta. Esse é um primeiro aspecto. Em algumas dessas perguntas que não têm resposta, o mais honesto da nossa parte como teólogos é dizer não sei. Essa é a resposta mais precisa que a gente pode dar, porque demonstra que nem tudo nós temos conhecimento, nem tudo Deus quis revelar. Então, algumas perguntas que você fez aí, eu diria não sei a resposta. Agora, em relação a essa situação da vontade decretiva, permissiva de Deus, que foi a pergunta feita e que foi suscitada, eu diria assim, que a gente faz a separação entre vontade decretiva e permissiva de Deus apenas do ponto de vista didático, pedagógico, porque, no final das contas, é a vontade de Deus. E por que Deus sabia? Deus sabia porque Ele decretou todas as coisas. Não é que Ele tinha conhecimento e não tinha poder de interferir. Na verdade, Ele tinha, tem e terá poder de interferir em todos os fatos relacionados à vida humana. E no caso da queda, sim, houve um decreto de Deus, sim, não há dúvida quanto a isso. Agora, também não há dúvida que Deus interferiu nessa situação, exatamente produzindo um meio de correção para esse erro que o homem cometeu e que ele é totalmente responsável, o homem, enquanto quem pecou, quem desobedeceu. E a maneira que Deus resolveu interferir nesse erro da humanidade foi exatamente através do plano redentivo, através de Cristo. Então, Deus sabe todas as coisas? Sim. Deus sabe todas as coisas porque Ele é onisciente? Sim. Mas, e principalmente porque Ele decretou que as coisas aconteceriam dessa maneira. Então, eu diria que nós não temos essa opção de conjecturar sobre possíveis desfechos, sobre possíveis situações. Eu diria que o que está posto é o que está posto, porque está acontecendo de acordo com aquilo que Deus já programou. Nada foi feito que pegou Deus de surpresa. Alguém pode até duvidar ou questionar se essa seria a melhor opção, dentro da liberdade limitada que nós temos. No entanto, ninguém pode duvidar ou questionar que essa tem sido, essa foi, essa será, e é dessa forma que acontecerá, é que porque Deus resolveu fazer desta maneira. E porque por Ele ser Deus, Ele não precisa pedir permissão para nenhum de nós para fazer isso. Essa é a minha posição. Pastor Wilson falou que era difícil responder, mas respondeu tudo. Está tudo certinho. Respondeu corretamente. Em Efésios 2, nós temos uma pequena revelação aqui dessa cosmovisão. Efésios 2 diz assim: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, desde os nossos primeiros pais, que passou para nós. Nesses pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos os que não tinham conhecido a Jesus e aceitado a sua obra também andavam, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
tudo que ocorreu na queda, tudo que foi transmitido ao ser humano, Deus já tinha um plano de consertar tudo isso. Por isso que a gente sempre lê, antes da fundação do mundo, Deus já tinha eleito o seu povo. Antes que o homem caísse. O pastor usou a palavra correta, é um decreto. Os decretos de Deus, nós não temos que questionar, ele decretou. Pois como os arminianos argumentam, mas é só porque Deus sabia. Se ele sabia e não fez nada para evitar, é porque ele decretou. Porque se ele sabia e não mudou o curso da história, é porque ele havia decretado. Ele já havia pensado, eu não vou mudar, eu vou deixar o homem pecar. Ele é soberano para deixar, ele deixou. O homem tinha responsabilidade, tem responsabilidade, e Deus, na sua soberania, permite que usemos a nossa livre agência, a nossa livre escolha. Nós não temos mais o livre-arbítrio, porque nós não somos mais livres de responder a Deus. A gente não pode pecar, errar, desobedecer e não ter... Não somos livres para fazer o que a gente quer sem consequências. Por isso que a palavra correta não é mais livre-arbítrio que nós temos. Nós ainda temos uma livre agência. Eu posso escolher ainda obedecer. Deus ainda permite que eu obedeça ou não, porque Ele é soberano, continua sendo soberano para deixar eu obedecer ou não. Poderia me prender e me forçar a obedecer, porque Ele é soberano, mas Ele não faz assim. Não, a gente sabe que não é do caráter dEle, não é da essência de Deus. Então Ele sempre deixa a escolha para o ser humano. Ele sempre me deixa uma escolha. Desde o Deuteronômio Ele falava para o povo de Israel que desencaminhava, que resolvia desobedecer. No fim do Deuteronômio Ele falou, vocês vão conquistar a terra se... A escolha está para vocês. Se vocês me obedecer, vocês vão ter vida. Se me desobedecer, a morte. Ele é soberano, Ele está no controle de tudo, mas Ele deixa. E isso faz parte da soberania dEle, deixar o homem escolher. Ele pode interferir quando Ele quer, como às vezes interfere. Porque Ele é soberano para interferir na história humana também. Como interferiu no caso de Paulo. Em vários outros casos. Se Deus não tivesse derrubado Paulo do cavalo, falado com ele, Paulo estaria perdido até hoje. Deus interferiu na história de Paulo, interferiu na história da igreja, porque Ele já havia decretado isso antes da fundação do mundo, como nós aprendemos em todas as cartas epistolares. Então o casal sabia que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal sob pena de morte. Deus havia falado. O dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Morte espiritual. A serpente, contudo, estimulou a mulher a repensar e ver o mandamento por outra perspectiva. Primeiro, sem rodeios, a serpente acusa Deus de mentiroso. Deus falou que vocês iam morrer? Vocês não vão morrer nada. Já falou que Deus era mentiroso. Por isso que em João 8,44, diz que o diabo, o opositor de Deus, é o pai da mentira. Ele contou a primeira mentira quando falou, certamente não morrereis. Ele tentou tirar o medo de Eva de morrer. E tirando esse medo de Eva de morrer, ela caiu na conversa dele. Porque foi depois que ele falou, certamente você não vai morrer. É que Deus sabe que vocês vão conhecer o bem e o mal. Depois que ele disse isso, depois que ele a persuadiu, ela resolveu comer. Ela viu que a árvore era boa, desejável para dar conhecimento. Ali, quando ela começou a desejar uma coisa que não era para ela desejar, ali já começou o caminho do pecado. Ela já estava praticamente, só faltou pegar e comer.
Ela já tinha decidido comer antes de pegar, pela persuasão que Satanás a levou. Até hoje Satanás faz isso com todos nós. Satanás, pela persuasão, pelas coisas que tem no mundo, ele fala, olha, isso não tem nada demais. O que tem demais você ir lá, levar vantagem nisso? Ignorar isso, não colocar no seu imposto de renda. O que tem? O que tem você olhar para outros homens, outras mulheres? O que tem você se relacionar com pessoas fora do casamento? Todas essas sugestões, essas persuasões estão a nosso dispor hoje do mesmo jeito. E quem é que não cai em nenhuma delas? Se alguém pensar assim, mas eu ainda não matei ninguém que nem Caim, eu não vou lá, não roubo nada no supermercado. Você ama, eu amo a todos incondicionalmente? Eu dou parte do meu tempo para todas as pessoas que eu sei que precisa? Se eu não faço isso, eu já estou fora da lei. E a Bíblia diz, se eu pecar em um dos mandamentos, eu errei em todos, eu estou em falta com todos. No trimestre passado, nós estávamos estudando o livro de Romanos. O livro de Romanos, que é um compêndio de teologia. Romanos 1 faz uma descrição de como o homem peca, todos os pecados dos homens. Só dando uma revisada aqui, Romanos 1. Quem quiser acompanhar aí, Romanos 1. Do 18 em diante. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tudo que é criado, tudo que Deus criou, está na vista de todos. Para todos verem. Você vê uma estrela, você vê uma rocha, você vê um mar, tudo isso foi Deus que fez. A própria ciência, quando diz, na natureza nada se cria, tudo se transforma, isso é uma afirmação científica. A própria ciência diz que nada se cria. Mas como ela quer dizer que tudo isso que nós vemos não foi criado? Se ela própria afirma que nenhuma molécula se cria, só pode ser transformada, nada pode ser criado do nada. A ciência afirma isso. Só pode se transformar em outra coisa. Você não cria pó de pedra. Você tem que ir lá bater na pedra e a pedra se esmiuçar. Então a pedra, que era uma peça só, se transformou num monte de pó. Assim como qualquer outra coisa que a gente pensar. No entanto, Deus criou o universo do nada. E com uma ordem perfeita. Bilhões de partículas que no universo estão em harmonia. O celular mais simples, do primeiro que saiu, precisou ser criado, projetado por alguém. Um relógio de pulso precisa ser criado. Precisa se transformar aquele monte de metal, de peças minúsculas, num aparelho que funciona e fica girando. Isso com inteligência do homem, que foi dada por Deus. Essas coisas mais simples precisam ser projetadas com inteligência, criadas. Como que tudo que está no universo seria criado sem Deus, como o homem que nega a Deus tenta colocar na cabeça das pessoas?
Nada pode ser criado. A própria ciência afirma isso. Mas Deus criou tudo. E depois que Ele criou, nada mais se cria. Só é possível transformar. Aí em Romanos 2, capítulo 2 de Romanos, o verso 1 vai falando assim: portanto, és indesculpável ao homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, Romanos 2,4, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus, na sua infinita bondade, já tinha decretado que iria levar o homem ao arrependimento. Olha o verso 4, vamos repetir. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus, sendo imenso em misericórdia, em bondade e benignidade, já tinha planejado levar os eleitos ao arrependimento. Como diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo, antes da criação do homem. Por isso que Calvino estudou e colocou nas institutas a visão mais correta que nós podemos ter sobre a cosmovisão, desde a criação do universo, dos anjos, do homem, da queda e da redenção. Tudo isso faz parte da cosmovisão. Como que nós devemos ver a criação de Deus desde o início até o fim dos tempos? Aí Romanos 3 continua. Romanos 3, 3 e 4. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Todos aqueles que não estão no livro da vida, os que vão ser condenados, né? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ao 4, de maneira nenhuma. Romanos 3, 4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ao longo da história, Deus vai se revelando aos poucos, vai se revelando o seu plano, feito lá na eternidade. Quando o tempo se cumprisse, o tempo de Deus, Ele enviaria seu Filho para redimir a humanidade. Vamos ver ali em Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, o que é que diz? Gálatas 4, 4, 5 e 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus já havia planejado. O homem vai cair,
Mas eu, na minha infinita bondade, vou levá-los ao arrependimento e depois vou enviar o Espírito, o meu Espírito, e do meu Filho que vai morrer por eles, para estar convencendo-os da justiça, do juízo e tudo aquilo que nós sabemos. A bondade e a benignidade de Deus está expressa na cosmovisão, desde antes da fundação do mundo até a plenitude dos tempos. A gente usou aqui a figura de uma mãe ou um pai que deixa o filho chegar perto do penhasco. E deixa o filho cair. Mas você pode pegar o filho antes dele que ele atinja o fundo. Porque no meio do caminho, você coloca, já pensa em colocar, não, eu sei que meu filho é desobediente, ele é curioso, ele vai cair. No meio do caminho eu vou colocar um meio de salvação para ele. Coloca uma rede enorme, alguns metros para baixo do penhasco, se ele for lá, ele cai, mas tem a rede para salvar. Jesus é a nossa rede. Nós não caímos no precipício, não caímos no inferno, porque Deus preparou para nós a solução, em Jesus. Assim como uma rede que é colocada em qualquer lugar impede a completa destruição da pessoa que está caindo, Deus, na pessoa de Jesus, fez isso por nós. Por mim, por você. Isso para que soubéssemos que Ele nos ama. Que mesmo a gente merecer cair lá no fundo, se espatifar, Ele impede que isso seja completado. Porque Ele é amor. Porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Um amor tão grande, a ponto de dar seu Filho unigênito, único gerado, para que todos nós que crescemos nele, tivéssemos vida eterna. Muita gente pode pensar, mas tudo demora tanto? Quanto tempo faz que nossos pais pecaram? Quanto tempo faz que Jesus veio? E quando será que Ele voltará? Parece tudo tão demorado. A própria Bíblia responde e revela ali em 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8. Vamos acompanhar aí. Se a gente ler o 7 antes, 2 Pedro 3,7, a gente vai entender melhor o 8. 2 Pedro 3,7 diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
Porque tem alguém que pode dizer assim, ó, Deus havia dito para Adão que no dia que ele comesse da árvore, ele morreria. Mas ele morreu espiritualmente mesmo. Mas fisicamente também. Fisicamente também. No tempo de Deus ele morreu, porque para Deus um dia come 1000 anos. E Adão não chegou nem a 1000 anos. Morreu antes disso. Então ele morreu espiritualmente na mesma hora que pecou, mas morreu fisicamente também, no tempo de Deus. E quando Deus revela no Novo Testamento que Jesus está às portas, logo ele vai voltar, 2000 anos é como 2 dias. Para Deus, Deus não está sujeito ao nosso tempo. Para a gente pode pensar que passou muito tempo, mas para Deus não. Vocês já pensaram sobre qual foi o mal que nossos primeiros pais conheceram a partir da queda? Vocês não comam da árvore do conhecimento do mal. Essa aí vocês não podem tocar, Deus disse. E quando eles resolveram desobedecer, que mal que eles conheceram? Quem quer responder ou dar uma opinião sobre qual foi o mal que eles conheceram? Porque o bem eles já conheciam. Era só bem no paraíso. Comunhão com Deus, comunhão com todos os animais, não tinha erro, não precisava trabalhar duro, eles tinham tudo fácil. O bem eles já conheciam. E o mal? Qual mal eles conheceram, Maria Luísa? As consequências do pecado, né? A primeira consequência da desobediência foi abrir os olhos dele, ver que eles estavam nus, né? Cobrir eles. A segunda consequência foi a perda de confiança e paz, que está na nossa revista. Depois tem a terceira consequência do pecado, vem na ordem que Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou o trabalho, o parto, torna-se um sacrifício. E a quarta consequência foi a expulsão do paraíso. Então, só esse pecado já deu todas essas consequências, né? Aí eles passaram a conhecer o mal. Passaram a conhecer o mal. Na verdade, conheceram o mal quando pecaram, né? A partir do momento que pecou ali, já viu que estava errado, né? Primeira coisa que Eva e Adão devem ter lembrado foi: nossa, a Eva deve ter pensado. Ela própria disse, a própria Eva disse para Deus, tentando argumentar: a serpente me enganou. Quer dizer, ela viu já que tinha sido enganada. Olha o mal aí. Ter sido enganado não foi um mal? Ela reconhece que foi enganada. Ela tenta pôr a culpa na serpente só. Mas ela reconhece, ela me enganou. Ela já foi enganada. Alguém quer continuar falando aí para trás? Sobre o que mais de mal aconteceu logo após o pecado? Porque eles conheceram o mal. Antes conheciam o bem. Deus havia falado: ó, vocês vão conhecer o bem e o mal. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Engraçado que o diabo ainda frisou isso. Falar, porque Deus sabe que vocês vão conhecer o bem e o mal igual ele. A Eva, ela foi tentada pela própria concupiscência ali. Não é o bem e o mal, ela queria ser igual a Deus, como Satanás. O que Satanás viu que tinha acontecido com ele, ele quis que o homem caísse no mesmo erro dele. Ninguém mais quer comentar? Eu acho que não sei se a Maria citou, mas uma das consequências primeiras é a morte.
a morte espiritual e física. Embora essa morte ela vai acontecer de uma maneira diferente. A espiritual acontece imediatamente, porque há a quebra do relacionamento perfeito com Deus, e a física vai acontecendo, né, processualmente. O homem passa a morrer, algo que não é natural, tanto é que até hoje, apesar de tantos anos de mortes, nós ainda temos a morte como algo não natural. Nós não nos acostumamos com ela. E olha que nós nos acostumamos com muita coisa, né? Mas com relação à morte, sempre é brutal, sempre é algo muito difícil para a gente. Deus é tão infinito em sua bondade que Ele colocou no homem a sua imagem. Quando Ele criou o homem, Ele não diz, façamos o homem a nossa imagem. Apesar do pecado, essa imagem não foi completamente perdida. O homem ainda é capaz de sentir as coisas que Deus sente. Amor, ira. Não sei quantos aqui conhecem. Se a gente pensar assim, vamos começar a ver coisas boas no mundo. O pecado trouxe a ruína do homem. Só que no mesmo dia, se a gente for perceber, na mesma hora praticamente em que Deus coloca juízo sobre a desobediência do homem, na mesma hora, em Gênesis 3,15, ele traz esperança para o homem. Ele fala, do descendente da mulher, haverá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Ele falou, eu vou colocar inimizade entre o descendente de Satanás, que continuaria havendo sobre a terra, descendentes de Caim, são representantes dos descendentes de Satanás, pessoas que continuaram fazendo o mal. Só que o descendente da mulher, que se referia a Jesus Cristo, esmagaria todo o plano, toda a mente que havia na serpente, em Satanás. O Novo Testamento diz que Jesus expôs as hostes malignas, certo? Em público, quando ele ressuscitou. Ali ele esmagou completamente os planos de Satanás de deixar o homem perdido, assim como uma terça parte dos anjos. Pelo plano da redenção, Jesus expôs isso em público. E esmagou o plano de Satanás, esmagou a cabeça dele, a forma dele pensar que achou que ia destruir o homem. Deus preserva a esperança, desde o início. Gênesis 4 é um capítulo deprimente depois do diálogo entre Deus e Caim. Era para que este tomasse todas as precauções para não errar, Caim. Deus viu que o coração de Caim estava coberto de inveja e falou para ele, o pecado jaz à porta. Nós conhecemos a história lá. E ele adverte para Caim, para ele desistir daquele intento, mudar o intento. Deus ainda avisa Caim. Em vez de repensar e reajustar a sua vida segundo a vontade divina, matou o seu irmão. E ainda foi mentiroso e insolente com Deus, ao ser questionado sobre o paradeiro de Abel. Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? A impressão que esse desaforo causa é que Caim não fazia ideia com quem estava falando. Contudo, logo ele se deu conta de que não se faz o que bem entende no mundo de Deus e nem se fala com o Criador de qualquer maneira. Após expor diante de Caim sua culpa, Deus o sentencia à maldição. E abruptamente, da postura de moleque mimado e desrespeitoso, Caim passa a gemer desesperado. Gênesis 4, de 8 a 14, que narra isso. Talvez nenhum de nós tivesse paciência se alguém falasse conosco como Caim falou com Deus. Mas o Senhor não utiliza todo o seu poder e soberania para destruir Caim naquele momento. Deus é bondoso até com Caim e lhe dispensa proteção. Está lá em Gênesis 4,15. Dando-lhe ainda uma descendência, da qual surgem talentos de música,
metalurgia, usinagem, está descrito lá em Gênesis 4, 17 a 24. Essa é a benevolência de Deus sobre todos os homens. Pensa bem, Deus foi benevolente em alguns aspectos, até com Caim. Porque ele revela a sua bondade desde a criação. Adão e Eva sabiam que Caim não poderia prosseguir com a aliança estabelecida por Deus. Está lá em Gênesis 3,15. O descendente da mulher suscitaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Entendemos assim, pelo que Eva declara ao lhe nascer Sete. A Eva declara: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E realmente a sua previsão se confirmou, porque a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O filho de Sete começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. E o capítulo 5 registra a genealogia de Adão. E o verso 1 reafirma que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse registro pós-queda é significativo porque relembra o propósito original de Deus em fazer uma raça humana que representasse perfeitamente a sua imagem na terra. Mas também podemos entender que, embora o homem não transfira mais a perfeita imagem de Deus aos seus descendentes, ela continua presente no homem, ainda que manchada pelo pecado. Adão é reconhecido como filho de Deus, em Lucas 3,38, e a sua descendência, diferente da de Caim, foi o sal e a luz no mundo, durante centenas de anos até o dilúvio. Destaque é dado a Enoque, que viveu de modo íntimo com o Senhor, o que fica evidente pelo verbo andar com Deus, que no hebraico significa um estilo de vida. Como também fez Noé, descrito em Gênesis 6,9. Também andava com Deus. Enoque foi tomado por Deus ou trasladado, como diz em Hebreus 11:5, pois o Senhor almeja a companhia dos seus santos juntos de si. Noé é o personagem que assume o segundo protagonismo desde Gênesis 5, 29 a 32. Ele é apresentado como o último da descendência de Adão, até o término da tolerância de Deus com a humanidade, que havia caído num insuportável nível de corrupção e imundícia. Com Noé, Deus continua cumprindo a sua promessa, reafirmando a sua aliança eterna. A conclusão aqui do professor da escola, ele diz: a humanidade fracassou, assim como o ator lá disse ao se suicidar. Mas Deus em Cristo é sempre vencedor. Ele revela sua vitória não por meio da destruição, mas pelo seu amor. Em sua paciência, permitiu ao homem viver em seu mundo e prometeu a vinda do Redentor. Em Cristo se encontra toda a substância do amor, da promessa e da fidelidade de Deus. Cristo venceu naquilo em que Adão falhou. E em sua vitória, ele nos chama para participarmos de sua vida e conquista. Muita gente gosta de olhar, perceber o mundo da perspectiva negativa. Olha como o mundo está perdido. Olha quanta coisa ruim acontece. Olha essa pandemia que começou a partir do ano passado. Olha quanta gente morreu. Mas a imagem de Deus ainda continua no homem. A maioria dos homens ainda pratica o bem. Isso por causa da soberania de Deus, da sua bondade, da sua benignidade. Existe corrupção na política? Existe. Mas existem muitas organizações, muitas pessoas que fazem o bem. Quem aqui já ouviu falar do Médicos Sem Fronteiras?
Só para citar uma organização que só pensa em ajudar pessoas que ninguém pensa em lá. Vítimas de guerra, lugares difíceis, lugares que ninguém quer ir. É uma profissão tão nobre, né? A pessoa se forma em medicina, quer exercer num lugar tranquilo, atender pacientes. Né? Mas muitos não, muitos ainda contribuem com essas pessoas que vão lá, de um modo ou de outro, participa da obra deles. Quantos missionários a igreja não envia para países da cortina, da janela 1040? Quantos não estavam lá no Afeganistão? E quantos de nós não contribuem com a participação, com a permanência deles lá? Deus, na sua benignidade, através do seu Espírito, ainda atua nas pessoas. A imagem de Deus no ser humano não saiu completamente. E Ele continua revelando a sua bondade através das pessoas que fazem o bem. Como diz o salmista em vários salmos, o justo. Deus faz uma diferença entre o justo e o iníquo. Justo, é lógico, justificado em Cristo, mas é aquele que procura andar com Deus, assim como fez Enoque, como fez Noé. Todos pecaram, mas procuravam andar com Deus, como Abraão, como Jacó, depois de lutar com Deus, porque queria a bênção, dava importância para a bênção de Deus. Assim como ele dava importância, tanta importância ele dava para a bênção do pai, que era Isaac, que fez até o que era errado, mas porque ele queria a bênção. E Deus conhecia o coração de Jacó, que depois mudou o nome dele para Israel. Muitos homens, através da história, continuaram a resplandecer a imagem de Deus. Mas precisava de um perfeito, que era Jesus, para redesenhar a imagem novamente. Deus, quando vê seus filhos hoje, Ele vê através de Jesus. Ele olha para Jesus e vê, esse meu filho é perfeito, porque ele olha através de Jesus, que foi perfeito, que é santo, santo, santo. O que devemos aprender com a obra da redenção? Devemos aprender a viver uma vida de contínuo abandono dos pecados e de arrependimento. Ao mesmo tempo, assumir a nova vida em união com Cristo, cultivando as virtudes que lhe são próprias. Que virtudes? O amor, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, o autossacrifício, o perdão e a humildade. Isso aqui já é chamado de o fruto do Espírito, o resultado do Espírito de Cristo na nossa vida. Devemos estar continuamente, todos os dias, buscando viver desse modo. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando o nosso Deus para encerrar? Vamos cantar o hino 186. Vamos ficar em pé? Mesmo nas dificuldades que vivemos hoje, devemos continuar pensando na letra desse hino, no nosso lar, lá no céu, conquistado por Jesus. Pensai nesse lugar do céu, nas gloriosas moradas de Deus.
a todos. Passo a palavra para o pastor. Vou sentar um minuto, meus irmãos. Vocês que estão em casa também, nós gostaríamos de contar com a atenção de vocês nesse momento. Primeiro, para fazermos referência aqui a respeito dos nossos aniversariantes nessa semana. Nós nos alegramos com o aniversário da nossa irmã Débora de Campos Viana, no dia 3. No dia 4, dos nossos irmãos João Sebastião Filho e do Max Reis dos Santos Jesus. Nós, logo na sequência, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Um outro aviso que nós gostaríamos de fazer à igreja, e também a você que está em casa, está relacionado à 4ª Conferência da Cultura Cristã. Essa conferência que tem como tema Novos Desafios, Identidade e Missão em Tempos de Reconstrução. A nossa igreja sabe, certamente, as autoridades, as lideranças da nossa igreja sabem do impacto que esse período de pandemia tem gerado em todas as igrejas, evangélicas ou não. Mas especificamente preocupados com o desenvolvimento do trabalho e da missão através da igreja presbiteriana, nós temos agora nessa programação, toda ela feita virtualmente, online, alguns temas extremamente importantes e relevantes para o desenvolvimento da missão e do trabalho da igreja. Nós queríamos, assim, lembrar os irmãos sobre a importância de estarmos participando. Começa dia 6, indo até o dia 10, portanto, essa semana próxima, para que nós possamos ouvir sobre temas importantes como identidade, missão e reconstrução, ouvirmos sobre identidade e pré-adolescência, reconstruindo com evangelização e discipulado, identidade e reconstrução, o equilíbrio presencial, virtual, armadilhas da comunicação, missão aos jovens, organização da escola bíblica dominical, como falar sobre sexualidade com as crianças, ideologia de gênero e a lei brasileira. São alguns dos temas que serão abordados durante essa 4ª conferência da editora Cultura Cristã. Gostaríamos de convidar a vocês a participarem. Nós ouviremos preleitores como o reverendo Roberto Brasileiro, o Weber Campos Júnior, o pastor Ricardo Barbosa de Brasília, o pastor Predo Dulce e também o Felipe Fontes, além de mesas redondas que nós temos com preleitores de diferentes cantos do nosso Brasil. Participação musical, nós teremos Rumo ao Sertão, que é um grupo extremamente interessante, reproduzindo aí a nossa cultura brasileira regional do Nordeste. O Suiló, se eu estou pronunciando corretamente aqui, e o Fábio Sampaio. São a participação musical que nós teremos nesse congresso, nessa conferência da editora Cultura Cristã. Convidamos a todos os irmãos a se inscreverem através dos canais, das mídias sociais e participarem das informações que nós teremos aí. E o último aviso é, mais uma vez, agradecer pela presença de vocês aqui, que estão nessa manhã, junto conosco, presencialmente. Agradecer pela participação dos irmãos que estão em casa aí, virtualmente. Mas dizer que vocês que estão em casa, que estão acomodados aí com o conforto da poltrona da sua casa, que você precisa pensar novamente em pegar o rumo, o caminho da igreja para as reuniões presenciais. Nós temos sentido falta de alguns irmãos que poderiam estar e não estão aqui nessa manhã. É importante que você estude em casa a lição, que você venha participar. É o momento de nós retomarmos a nossa normalidade, essa nova normalidade que nós temos agora, tomando todas as medidas necessárias para evitar a contaminação por esta nova variante aí, o Delta, mas conscientes que cabe a nós o dever de mantermos congregados, buscando a presença de Deus juntos,
presencial e virtualmente. Virtualmente para quem não pode estar presencialmente, mas para aqueles que podem estar presencialmente, não negligenciem esse momento junto aqui com a igreja. Vamos ficar em pé para a gente orar e encerrar nossa escola dominical com essa oração. Querido Deus, nós agradecemos aqui, Pai, por essa oportunidade que tivemos de estarmos juntos. Agradecemos a Deus por esta lição que recebemos pelo professor presbítero Nilma. Que o Senhor derrame sobre ele, ó Deus, bênçãos, recompense, ó Deus, a dedicação, o esforço para elaborar esse estudo e entregar nessa manhã. Que o Senhor continue usando o teu servo com poder e graça. Também queremos invocar a tua bênção sobre os nossos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa, que cada um de nós cresça no conhecimento, na graça e principalmente na obediência aos ensinamentos que nós temos recebido da tua mão. Que naquele grande dia, Senhor, quando o Senhor reunir a tua igreja, nós possamos ouvir dos teus lábios: vinde benditos do meu Pai, porque viveram o Evangelho de forma integral, plena, em todas as nuances que são necessárias, ó Deus, para os teus servos. Servos chamados, separados, filhos adotados que o Senhor tem em toda parte. E agora, Senhor, nos prepara, nos abençoa, para que logo à noite estejamos aqui reunidos em culto público de adoração, de serviço e de consagração ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez o nosso professor dessa manhã, o presbítero Nilma. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Já esperamos você na próxima, tá bom? Os irmãos, um bom almoço. Deus abençoe.